E hoje a gente vai falar de golpes usando inteligência artificial. Todo mundo está muito preocupado com a evolução, com os deepfakes e com tudo que a inteligência artificial está trazendo. Como isso vai se refletir na quantidade e na sofisticação dos golpes que os criminosos aplicam. A verdade é que toda tecnologia pode ser usada para o bem, pode ser usada para o mal. E não importa o tipo de tecnologia. Vou dar alguns exemplos para você. Uma faca de cozinha. Ela é usada para você fazer alimentos, para você se alimentar, cortar um alimento. Ela tem várias aplicações que são boas, são importantes para o ser humano. Mas elas podem ser usadas para ferir alguém também. Um carro você usa para se locomover, para ir de um lugar ao outro, para ir mais rápido, mas alguém bêbado que pegou o carro ali está usando essa ferramenta que é tão boa para o mal. E assim é tudo, você pode pensar em tudo. O WhatsApp, que é algo que a gente já usa há algum tempo e facilita muito a comunicação nossa no dia a dia, é um exemplo e é usado, infelizmente, para o mal. Então é algo que existe no mundo, você não tem como mudar isso, vai sempre existir. Então todo mundo que pensa do lado negativo vai tentar usar as tecnologias para o seu proveito. Certo? Então, sem crise, porque é assim que funciona o mundo e você não pode mudar, você tem que aprender a diminuir o risco e a conviver com isso. Mas vamos lá, o que preocupa na inteligência artificial, principalmente, é que a sofisticação dos golpes tende a ficar muito maior. Porque hoje você pega vídeos, por exemplo, e que são produzidos com inteligência artificial, que simulam a voz, os trejeitos, o rosto, e que são muito próximos da nossa realidade. Em algum momento muito próximo, isso já acontece em alguns casos, você tem vídeos que são imperceptíveis a olho nu. Você não consegue realmente identificar se aquilo é um golpe, ou se não é um golpe, ou se aquilo é real, ou se aquilo é produzido por inteligência artificial. Então existe uma discussão no mundo como um todo hoje para saber quais os limites, quais os controles e como que isso vai ser controlado. Mas vamos lá, então falando um pouco de golpes, tá? Esse é um assunto que eu dou entrevistas para as rádios, para os jornais e é um assunto recorrente, então por isso que eu resolvi gravar esse vídeo aqui. Vamos lá, então acho que o primeiro ponto é entender uma estrutura do golpe, né? Porque eles são muito parecidos. A estrutura de um golpe, quando ele acontece no meio digital, especialmente, ele tem uma estrutura muito parecida, tá? Então, normalmente você tem o seguinte, você tem normalmente um gancho, você tem lá um ganchinho, eu vou até mudar aqui, vou por uma isca, a gente tem uma isca, que essa isca, ela pode ser o quê? Alguém vem e joga uma isca para você. Aqui a isquinha bonitinha. Vem uma minhoquinha aqui. Joga uma isca para você. E essa isca, ela tem o interesse de capturar a sua atenção ou fazer com que você realize uma ação. Vamos lá, golpes que todo mundo conhece. Golpe do sequestro, por exemplo. Você de repente recebe uma ligação na sua casa, no seu celular e fala assim, eu estou aqui com o seu filho, com a sua irmã, com a sua mãe, com alguém da sua família, está sequestrada. Eles simulam que tem uma voz, que tem ali alguém sob equação e pede para você depositar algum tipo de dinheiro. Tem o golpe, por exemplo, em que fala assim, você recebe lá um WhatsApp e a pessoa fala assim, olha, ô pai, eu acabei de trocar meu número, eu estou aqui precisando pagar um boleto e não estou conseguindo. Você pode mandar o dinheiro para mim? Eu preciso que você mande para esse número aí um Pix de R$ 1.500. Então, basicamente, a estrutura de um golpe, ela é... E aqui, né, a gente tem... E aqui tem várias variações desse golpe, tá? Outros exemplos, vou trazer mais exemplos aqui para deixar mais rico isso aqui. Por exemplo, você recebe de repente lá um e-mail ou você vê na rede social vou dar um exemplo aqui de uma pessoa amiga minha que caiu. Recebe lá, Centauro vai fechar. Então a loja Centauro vai fechar, que vende material esportivo, e ela está fazendo uma liquidação com até 70% de desconto. Então você entra lá, um tênis que custava R$ 1.000, tá por R$300. Então ele jogou a isca, você acreditou naquela história, não checou o fato, clicou no link, foi para uma loja que é um clone, que é muito parecida com uma loja oficial, e você acaba comprando tênis por R$300. No caso dela, comprou 2. Tá muito barato, vou comprar 2. Nunca recebeu, lógico que nunca recebeu.
Então, a estrutura de um golpe, ela normalmente é muito parecida, e seja em que meio ela está sendo aplicada, seja qual tecnologia ele está usando. Então, normalmente, a estrutura de um golpe vai seguir essa estrutura. Vem uma isca, vem um gancho muito atrativo, ou que te dá muito medo, ou que te traz muita insegurança, chama você para uma ação, e aí com isso eles vão capturar ou seus dados de cartão de crédito, ou vão pedir dinheiro, ou vão pegar algum dinheiro seu. Então, normalmente a estrutura do golpe é essa e não muda, e é assim que funciona. Você pode olhar que tem uma semelhança muito grande entre os golpes que são aplicados. Aí a gente tem o seguinte, com a inteligência artificial, quando a pessoa te ligava, por exemplo, no caso de um sequestro, o bandido ficava falando com você lá, que devia estar em alguma cadeia, né? Esse pessoal tem os call centers dentro das cadeias que ficam ligando. Essa ligação, em algum momento eles falam assim, estou aqui com a sua filha, e aí aparecia alguém choramingando, ai papai, é sobre isso. Parecia que era alguém falando isso, né? E o que acontece é que com a IA, a capacidade de, se ele identificar a sua voz, tal, ele consegue produzir ali de repente um elemento muito mais factível, que é muito mais fácil de acreditar, porque ele tem mais elementos ali que parecem com a pessoa. Então, o ponto que a gente está discutindo é isso, é o quanto sofisticado os bandidos também vão usar a inteligência artificial para melhorar a eficiência dos golpes que eles praticam, certo? Se todo mundo está buscando eficiência no seu negócio, na sua empresa, no seu trabalho, os bandidos tenha certeza que também estão procurando ser mais eficiente nos golpes que eles aplicam. Então vamos lá, eu pedi para o Gabriel separar aqui, antes da gente entrar aqui e falar um pouquinho propriamente da IA, e eu pedi para o Gabriel separar alguns golpes aqui para mim, para eu compartilhar com vocês e a gente falar. Por exemplo, vamos pegar aqui, esse golpe aqui é do William Bonner. Então pegaram um vídeo, eu vou aumentar aqui, um vídeo do William Bonner, um stories dele, ele falando lá sobre um assunto que ele falou mesmo, então ele tinha um vídeo parecido. Pegaram esse vídeo desses stories e aí modificaram a voz. Então ele pega lá a voz do William Bonner, que tem infinitas vídeos e voz dele na internet. Você treina uma IA para pegar o timbre de voz, a forma de falar, e aí você substitui o áudio daquele vídeo. Então é um vídeo muito natural dele falando, só que o texto que está sendo falado é um outro texto que não é o real. Nesse caso aqui, o que eles estavam pedindo? Vamos ver aqui. Esse vídeo de... Vamos ver no link. Olha lá. Então, olha o golpe. De repente você vê o William Bonner na sua rede social, no seu WhatsApp, que é uma pessoa que você conhece, que você confia, com a voz do William Bonner, com a cara do William Bonner, falando assim, olha, o governo federal lançou um site para indenizar as pessoas por algum motivo aqui qualquer. E para você saber, você só precisa entrar nesse site e colocar os seus dados lá. Então você entra no site, é um site que tem o logotipo do governo federal, que tem toda a carinha do governo federal. Veja, isso é importante. Isso não é IA. Isso acontece há muito tempo. Clonar um site, pegar os dados, pegar o logotipo e fazer, isso acontece há muito tempo e não tem a ver com IA. Mas é uma das artimanhas que são usadas. Então você entra lá, se você não investigar, você acredita que aquele site é real e você é induzido a fazer alguma ação lá. No caso aqui, eles podem fazer, nesse caso aqui, vamos ver como que eles fizeram aqui. Olha que interessante, gente, olha que interessante. Dentro do site, ele cobrava uma taxa de imposto de saque. Então vamos lá, você digita lá seu CPF e ele fala assim, olha, Elton, você tem R$2.500 para receber. Você fala, caramba, R$2.500 assim fácil, que veio do nada, maravilhoso. Só que para receber esses R$2.500, você tem que me mandar R$300. Você tem que pagar um imposto, pagar uma guia, fazer um Pix, sei lá o que era, para você poder receber esse valor. Então, a mecânica do golpe, ela segue normalmente a mesma coisa. Esse golpe é muito parecido com um golpe, por exemplo, você está querendo comprar um carro. Né? Eu vou falar porque isso são golpes que... É um tipo de golpe, por exemplo, que eu já tentaram me dar esse golpe. Né? Então você está lá querendo comprar um carro. Uma época eu estava procurando um carro lá, estava fazendo aqui procurando em todos os sites. Né? Webmotors, OLX, tá querendo comprar um carrinho. Né? E aí, cara, você começa a olhar, fala, o carro custa 50, custa 70, e aí você começa a olhar e fala assim,
esse carro tem lugar que está mais barato, que está 65, lugar que está 62, 68. E aí você começa a pesquisar preço. É normal que a gente busque o melhor negócio. E aí você vai procurando um carro até que você cai em um anúncio que tem uma proposta que é 30% abaixo do valor da média de mercado. Você fala, cara, não é possível. É o carro que eu estou procurando, é o que eu quero, e ele está 30% abaixo do valor. Então, sei lá, em vez de 70, ele está por 50. Você fala, não é possível, é um negócio excelente. Aí você entra em contato com o vendedor. Aí o vendedor, a pessoa do carro, né, que é de uma loja ou o vendedor particular, vai falar assim, olha, eu estou vendendo porque aconteceu alguma história XYZ, eu estou precisando desfazer do carro, ou esse carro deixou aqui, eu preciso tal, o carro está novinho, não sei o que tal. Só que tem muita gente procurando. Se você falar que fica com o carro, eu guardo ele para você. Só que você me manda R$2.000 para eu guardar o carro para você. O carro é seu. Fica tranquilo que o carro é seu. Só que você me manda R$2.000 que eu reservo o carro para você. Você não viu o carro, você não sabe quem é a pessoa, não sabe se o carro existe, mas o benefício que é vendido para você aqui de um carro de 70 se comprar por 50 te induz a cair e acreditar nesse tipo de golpe. Tá bom? Ó, outro exemplo aqui, e isso é um golpe realmente bastante comum para quem mexe com um negócio de carro. Você vai lá, você está vendendo seu carro, tá? Você vai lá no Facebook e coloca lá, anuncia seu carro. Você não é uma pessoa que vende carro, mas você quer vender o seu carro. Você tem um carro aí e precisa vender. Você vai lá no Facebook, lá onde tem os anúncios, e anuncia lá o seu carro. Aí entra alguém em contato com você. Aí esse cara fala assim, eu tenho aqui uma fazenda, ou eu sou um advogado. Enfim, ele se qualifica de alguma forma e fala assim, eu estou olhando o carro para o meu primo, para o meu caseiro, estou olhando esse carro que eu vou dar para não sei quem. Ou eu tenho um negócio com outra pessoa e essa pessoa, eu vou dar esse carrinho para pagar a dívida que eu tenho lá com ela, ou para acertar com ela alguma coisa. E ele faz o seguinte, ele te conta uma história e para uma outra pessoa que quer comprar o carro, ele vai lá, clona seu anúncio, bota um preço muito mais baixo. Essa pessoa que quer comprar um carro daquele que você está vendendo, entra no anúncio falso e aí ele te conecta com essa pessoa. Ele fala assim, olha, vai lá, mas você não fala nada para ele. Você não diz, você omite a parte da história na hora que você for falar com ele. Então ele pega duas pessoas, uma que está vendendo, uma que está querendo comprar, conta uma historinha para cada uma e fala assim, vai lá e faz o negócio, aí você me manda o Pix, só que você não vai falar nada para ele, você manda para mim porque eu que estou acertando com ele aqui. Então, isso acontece demais. Eu tenho na família quem mexa com carro, né? Meu pai trabalha com carro e vira e mexe, as pessoas caem nesse tipo de golpe e perdem muito dinheiro. Então já vi gente perdendo R$200.000 em comprar dessa forma porque achou que o negócio era tão bom, tão bom, tão bom que baixou a guarda. Baixou a guarda, acreditou e foi tentando, acreditando no benefício que ia receber, tá? Virgínia Fonseca, vamos pegar aqui, ó. Tudo bem, já vou te atender aqui rapidinho. Pra gente começar, qual o seu nome? Eu sou a Virgínia. Isso não é nenhum tipo de golpe, tá? Sou eu mesma. Hoje é seu dia de sorte e você vai receber R$1.000. Se cortou a voz dela. Olha que interessante. Então, a pessoa entrava lá num site fake, olha lá, virginia.webchatseguro.com, entrava, recebia algum anúncio, alguma coisa, e acessava esse lugar aqui, e aí aqui tinha uma interação que a própria Virgínia estava mandando áudio para você, tá? Chega a ser engraçado, mas é muito ruim, né? Tem pessoas que acabam acreditando e caindo no golpe. Mas, se você olhar bem, todos os golpes têm uma inocência de quem cai em não avaliar ou se empolgar demais, ou não checar as informações da forma que deveria ser feito. E aqui eu quero fazer um paralelo. A gente tem, vamos lá, todo mundo aqui que está me ouvindo aqui possivelmente mora em algum lugar, um apartamento, uma casa.
e você tem a sua casa lá, por exemplo, você mora num bairro, ou se você mora num condomínio fechado, ou se você mora num prédio, você tem vários elementos que são elementos de segurança. Então você tem muros, você tem o seu portão aqui eletrônico, você tem no muro, você tem cerca elétrica, na sua porta, na porta da sua casa, você tem trinco, você tem chave, você tem alarme aqui para poder, se tiver algum problema, fazer. Então você tem uma série de coisas que protegem a sua residência. Da mesma forma, a sua vida digital precisa de uma série de proteções para isso. Algumas proteções são softwares que você precisa instalar, são coisas que você precisa ter, né? São ferramentas que você precisa ter, comprar, adquirir e instalar. Enfim, tem coisas que você pode ter. Outras coisas são comportamento. Porque de nada adianta eu ter tudo isso daqui, eu ter portão eletrônico, ter cerca, tal, ter aqui e tal, se na hora que chega um bandido na minha portaria, eu abro para ele entrar. Eu posso ter um monte de coisa. Eu tenho lá uma série de mecanismos de investimento para me proteger. Agora chega o bandido lá, ele chega e tem acesso livre porque eu deixo ele entrar. Então, no digital, e especialmente envolvendo a inteligência artificial, é a mesma coisa. Você tem que se precaver com ferramentas, e uma dessas ferramentas, uma das principais é o conhecimento, é entender, é conversar. Se você tem pessoas que são menos ligadas à tecnologia na família e você é mais ligado, você tem o dever de levar para essas pessoas esse conhecimento. Então pega lá a vozinha que está no WhatsApp, vozinha, tem esse golpe aqui, funciona dessa forma, toma cuidado, não acredita, se acontecer isso, faça isso primeiro, fale com o agente primeiro. Né? Se você receber um WhatsApp de algum dos seus netos pedindo dinheiro, você faça um vídeo, fale com alguém antes de tomar qualquer ação. Não tome uma ação de imediato. Então, cabe a quem conhece as tecnologias e está mais inteirado, repassar isso para os que têm mais dificuldade ou os que têm menos conhecimento ali dentro do seu círculo de conhecimento. Tá? Mas basicamente é o mesmo paralelo. Então a gente tem o nosso ativo digital, tem o nosso ativo físico aqui, o nosso patrimônio, e a gente sempre tentou proteger o nosso patrimônio, e é assim que a gente tem que fazer também com o digital. Vamos ver mais uns casos aqui, vamos lá. Vamos pegar esse da Virgínia aqui. Então a pessoa vinha, clonou a voz da Virgínia. Juro. E fez montagem, ó. Digita aqui pra mim, embaixo seu CPF. E aí falava que ia dar R$1.000. E a pessoa Entendi. Legal. Vamos fazer assim, pela sua... Esse foi o maior constrangimento. Tudo bem, já vou te atender aqui rapidinho. Vamos lá. Então, pegava a partir dali e fazia isso. Depois ela postou lá, então normalmente as pessoas que percebem ali quando tem um golpe muito importante acontecendo, elas vão e alertam os seus usuários sobre isso. Por exemplo, esse daqui, ó, esse daqui é um golpe que vamos dizer assim, ele quebrou a banca, né? É um golpe que foi tão bem dado que o valor foi astronômico, tá? É um golpe de 25 milhões de dólares. 25 milhões de dólares, um golpe aplicado dentro de uma empresa. O que aconteceu aqui? É uma multinacional, né? Uma multinacional robusta. Eles usaram uma videoconferência com deepfake. Então ligaram por vídeo para uma funcionária que cuidava lá do setor financeiro, né? E pelo deepfake fizeram ela acreditar que era o chefe dela lá, o diretor e tal, pedindo para que ela fizesse transações financeiras. Né? Pedindo para que ela fizesse transações financeiras. E ela foi fazendo. E chegou nesse montante aí. Olha, de certa forma, se você for pensar, parece até, olhando para o ambiente corporativo, parece até que não é muito correto, que não é muito verdadeiro esse deepfake aqui. Porque você imagina uma empresa que tenha 25 milhões, a capacidade
de fazer transferências em ordem de 25 milhões de dólares. Não tem nenhum tipo de controle, assim, fala, cara, eu tenho uma casa aqui num lugar onde tem tal e não tem um muro, não tem porta, qualquer um entra, qualquer um sai. Parece meio estranho, porque normalmente dentro de uma empresa você tem níveis de aprovação, você tem limites de crédito para você fazer determinada transação, enfim, não conheço aqui o caso específico. Mas, nesse caso aqui, pelo menos o que está noticiado, 25 milhões de dólares transferidos por uma deepfake. E aí é onde a inteligência artificial tem um poder enorme. Então, porque ela consegue recriar gestos, recriar a face, recriar o jeito, recriar a voz. E aí fica muito parecido com o que é o ser humano. Mas aí eu quero trazer para vocês aqui, para a gente fechar, o seguinte. A grande proteção, na minha visão, né, sobre esses golpes é o seguinte. O primeiro ponto de proteção, e esse é o primeiro ponto mesmo, é o conhecimento. Então, numa era em que a gente está cada vez mais dependente dos meios digitais para fazer qualquer coisa, você ter conhecimento é super importante. Então, você precisa olhar, ler, estudar, entender, ver como é que funciona, buscar conhecimento também como se proteger. Assim como você faz na sua casa, você tem que buscar conhecimento como se proteger nos meios digitais. O segundo ponto é criar um entendimento de desconfiança. E a desconfiança ela está principalmente atrelada a coisas fora da rotina. Fora da rotina. Por quê? Por que você está dizendo isso, Elton? Vamos pensar aqui. Você vai comprar um carro e você não compra um carro todo dia. Né? Eu sei que você trabalha com isso, você não compra. Você vai comprar um carro uma vez por ano. Se você não for numa loja, numa concessionária, se você estiver pesquisando pela internet, por exemplo, não é uma coisa que você faz rotineiramente. Então o que você precisa fazer? Desconfiar antes de confiar. Então achei lá um anúncio muito atrativo, algo muito bom, que parece ser muito incrível. Desconfia antes de confiar. Desconfia primeiro e depois você checa e aí você passa a confiar. Então, tudo que você faz fora da rotina, desconfia primeiro. Por exemplo, um golpe muito comum. Chegou lá uma mensagem, um WhatsApp, que não é o WhatsApp de alguém da sua família, não é do seu filho, por exemplo. E nesse WhatsApp está com a foto dele, está com o nome dele. Fala assim, pai, mãe, tio, tia, eu troquei de número. E estou aqui precisando pagar um boleto da escola do meu filho. Ou precisando pagar um boleto não sei o quê. Você tem como me transferir o dinheiro para essa conta? Não é algo comum que seu filho faz. Seu filho não te pede dinheiro, não te pede para pagar a conta, não faça. Desconfie antes de confiar. Nesse caso, abre uma videoconferência com ele, pergunta para outra pessoa, liga para a esposa dele, para o filho. Usa o círculo que você tem ali para validar essa informação antes de você fazer. Então, desconfie antes de confiar, especialmente se vai sair fora da rotina, tá? E são esses dois pontos principais que eu acho que você tem que fazer. E o terceiro ponto, só para a gente ter aqui, é uma coisa que eu já falei, repasse o conhecimento. Porque, por exemplo, para mim, né, considerando o que eu entendo da área, o que eu conheço, sou uma pessoa da área de tecnologia, que conhece a inteligência artificial, para mim, dificilmente talvez eu caia em um golpe. Né? Eu vou estar muito mais preparado para isso. Mas talvez minha mãe não está, meu pai não está, minha avó não está, meus tios não estão, meus irmãos talvez não estejam. Então repasse esse conhecimento, ensine as pessoas, alerte as pessoas que estão ao seu redor para que elas também tomem esses mesmos cuidados. Tá certo? Espero que você tenha gostado do vídeo, deixa seu like, compartilhe esse vídeo, me siga aqui no canal, que toda semana trago aqui um assunto ligado à inteligência artificial e tecnologia para você aprender mais. Um grande abraço!